Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Denis, sou cristão, servo do Senhor. Venho aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu venho trazer 3 dicas de como fugir das tentações que o inimigo nos traz todos os dias. E sim, eu compreendo que é uma batalha constante, e para falar sobre isso, vou trazer a história de um jovem que passou por uma situação muito difícil e a grande atitude que ele teve, que nós todos devemos ter se quisermos realmente nos libertar desses problemas que temos que enfrentar no dia a dia. Muito bem. O texto que eu vou ler está em Gênesis, no capítulo 39, no verso 10. Lembrando que a minha Bíblia é na linguagem antiga, eu vou deixar no link da descrição um aplicativo que eu uso, que é a Bíblia Online, onde os irmãos poderão ler a Bíblia numa linguagem mais atual, assim facilitando a leitura. Bom, Gênesis capítulo 39, no verso 10. Aqui contando a história de José. Aqui, dando um breve resumo, José era um jovem judeu que estava preso na terra do Egito. Ele foi vendido como escravo e acabou se tornando servo de um capitão egípcio. Ele conquistou a confiança do capitão e ele acabou se tornando responsável pela casa. Só que a esposa do capitão acabou desejando a José, e José não queria ter nada com ela, pois sabia que isso era um pecado contra Deus. Então vamos ver o que José fez sobre essa situação. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Bom, como vocês puderam ver, ela tentava ele todos os dias, como está escrito aqui. E aconteceu que, falando ela cada dia a José. Então ela ficou durante dias e dias tentando José. E é assim que é no nosso dia a dia. Nós somos tentados todos os dias a cometermos pecados, uns piores do que outros. E observem bem, essa é a primeira das 3 dicas que eu quero dar aqui aos irmãos que estão vendo. A primeira dica é: fuja. Fuja das tentações. Fuja para bem longe, o mais longe que você puder. Fuja de fugir mesmo, como José fez. Aqui, José, ele colocou aqui no capítulo, no verso 12, aconteceu que José, ele fugiu da moça, da esposa do capitão, quando ela o agarrou, porque não tinha outra forma. Ele tinha que fugir, caso contrário, ele cairia. Então, essa é a primeira dica. Quando você se sentir muito tentado a fazer alguma coisa errada, seja beber, usar alguma droga, ou se você for viciado em internet, eu não sei qual é exatamente o seu pecado que lhe está incomodando nesse momento. Mas, se você quer realmente se libertar, o primeiro passo, a primeira coisa que você deve fazer é fugir. Fuja das tentações. Porque se você ficar todos os dias sempre do lado dessa coisa, por exemplo, se você é viciado em bebida e você ficar todos os dias indo no bar, não tem como. Uma hora você vai acabar caindo. Então o que você tem que fazer é evitar o bar, evitar comprar bebida, evitar esse tipo de coisa. Você tem que evitar, tem que fugir. Essa é a primeira dica para escapar das tentações. A segunda é a dedicação a Deus, e essa é provavelmente a mais importante de todas. Essa é muito importante, meus irmãos. E aqui eu trouxe um exemplo que está em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, que está escrito: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por que eu falei desse verso? Porque é exatamente isso, a dedicação a Deus.
Nós devemos nos dedicar a Deus de todo o coração. Ah, Denis, mas como eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo à igreja. Eu sei que tem irmãos que não gostam muito de ir à igreja, mas eu considero pessoalmente ir à igreja importante. Até porque sempre é dito na Bíblia que congregar junto com os outros irmãos é muito importante e revigorante. Então, é uma recomendação que eu dou também. Então, isso é a dedicação a Deus. Nós temos que nos entregar a Deus de corpo, alma, espírito, de tudo. De mente, nós devemos nos entregar e nos dedicar a Deus. Porque onde que o inimigo nos ataca? Nas nossas fraquezas carnais, nos nossos pontos fracos aqui no mundo. Só que quando nós entramos no mundo espiritual de Deus, não tem como o inimigo nos tentar. Porque nós estamos em um espaço santo, que é o espaço de Deus. Então, o máximo de tempo que você puder dedicar a Deus, dedique. Eu sei que não dá para dedicar 24 horas do seu tempo, mas o máximo que você puder dedicar, dedique. E a terceira dica, e essa também é muito importante, está no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 45 e 46. Nessa parte, Jesus está no Getsêmani, fazendo a sua oração, pedindo para que Deus passe o cálice de amargura, caso possível. E, como alguns devem saber, os discípulos estavam dormindo. Vamos ver o que aconteceu? E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe Jesus: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa é a outra dica muito importante dada pelo próprio Cristo: oração. Irmãos, oração, ela é extremamente importante. Não há como ter uma vida espiritual plena sem oração. Nós devemos orar o dia todo, todos os dias, todas as vezes que pudermos orar, nós temos que orar. Orar não é só falar palavras bonitas. Orar é abrir o nosso coração para Deus, falar tudo para Deus, confessar tudo para Deus, pedir ajuda para Deus, agradecer a Deus pelas coisas. Isso é a oração. E quando você se sentir tentado, irmão, quando você sentir que as suas forças não são suficientes, orem. Orem com toda a sinceridade, com tudo que vocês tiverem dentro do coração de vocês, e peçam ajuda do Senhor. E podem acreditar, irmãos, Deus vai fazer com que desça uma força do Espírito Santo dentro de vocês. Vocês vão conseguir. Irmãos, essas 3 dicas são muito importantes, que todos devem seguir para terem uma vida plena, longe dos pecados. E eu recomendo a todos os irmãos que sigam elas. Irmãos, essa era a mensagem que Deus mandou entregar para vocês. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima vida, e que Deus abençoe a todos.